Olá, amigos e amigas, que vocês tenham um feliz dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 11 de janeiro, a lição 2, ela tem como título O Pacto do Dízimo. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Malaquias, no capítulo 3, do versículo 7 a 11, e ali nós vimos grandes promessas dadas por Deus e os deveres que nós devemos ter. E o ponto principal que se fala nesse capítulo é que a nossa fidelidade matrimonial, financeira ou qualquer aspecto da vida não deve ser uma oferta agradável ao Senhor, que está lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 4, onde as justas ofertas e a devolução dos dízimos é a atitude que cada coração transformado deve fazer. Assim como a prata é refinada e o ouro também é refinado, que está lá em Malaquias 3, versículo 4, e onde Deus promete grandiosas bênçãos sem medidas para as pessoas que são fiéis. E amigos, nós estamos assim vivendo uma crise mundial financeira, na parte econômica também, na parte política, que atinge todos os países, e inclusive o nosso Brasil, que não é diferente, como nós vimos na última eleição e que vem ocorrendo após a eleição nessa última semana. E com toda a certeza é um momento assim de nós apertarmos os cintos e fazermos uma redefinição das nossas prioridades financeiras. E Deus deve ser o primeiro no nosso coração, em todas as nossas áreas. Mas ao mesmo tempo, ele é um momento assim de reflexão quanto à administração de nossos ganhos. E mais delicado ainda, quando se trata do dever do cristão ser fiel a Deus na devolução dos dízimos, ao qual nós devemos consagrar. E temos que lembrar também que nós precisamos ser fiéis no pouco e no muito, e em tempos de fartura e em tempos de escassez. E são épocas em que nossa fidelidade ela é provada justamente nesse tempo. E isso acontece desde que o pecado entrou no mundo, onde nós somos provados diariamente. E um bom exemplo que nós vemos, vejam o que diz a Bíblia sobre Jacó, ao ele passar assim por muitas dificuldades, aflições e perseguições. Vejam o que a Bíblia fala sobre o que Jacó determinou para a sua vida. Preste atenção. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo, que está lá em Gênesis, no capítulo 28, do versículos 20 até 22. Nessas palavras de Jacó, nós vemos uma estreita conexão espiritual de que quando ainda na casa de seu pai, ele era fiel a Deus, tinha comunhão com o Senhor, ele devolvia os dízimos e a vida andava bem com ele e com os seus familiares ali, seus irmãos. E até que foi um dia que ele enganou
o seu pai e o seu irmão, e ludibriando assim pela primogenitura, e ali começa uma aflição dele. Ele tem que fugir. Ele passou a ter dificuldades, se afastou de Deus, ele não tinha mais um lar, e ele dormia assim no chão assim, das florestas, até ele chegar à casa dos familiares da sua mãe. Ele trabalhou como escravo e até passou fome. Agora Jacó passou aflições e dificuldades não porque ele não devolvia os dízimos, ou o castigo de Deus por isto, porque Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Deus é poderoso, Ele é criador e mantenedor do universo, Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa da fidelidade dos seus filhos. E Ele é o dono do mundo. E aqui no caso de Jacó, o que nós vemos, as dificuldades que ele passou, foi a falta de comunhão, consagração de Deus e ser uma pessoa correta, íntegra, né? E observar os estatutos e mandamentos do Senhor e ser uma pessoa honesta. Porque a devolução de dízimo só ocorre por um coração transformado pelo poder de Deus. Aí ela passa a devolver todos os ganhos dela. E quando ela tem fé no Senhor Jesus, isso se acentua mais ainda, né? Porque é um compromisso que ela tem com o Senhor. E essas teorias, né, que dizem que os israelitas, né, em uma determinada época, eles estavam assim prósperos, bem, né? E outras oportunidades, outros tempos, eles estavam em aflições e de dificuldades, por não devolverem os dízimos, não procede, meu amigo. É só nós olharmos as Sagradas Escrituras e ver que o povo de Israel, ele estava rebelde, idólatra nesse momento, que eles estavam em dificuldades. Eles estavam servindo a outros deuses, né? Estava longe dos caminhos do Senhor. E como uma pessoa assim, que está longe dos caminhos do Senhor, vai devolver dízimo? E por isso que eles tiveram dificuldades, porque faltou o compromisso, a sua consagração, a fidelidade sim com o Senhor Deus, observando estatutos e mandamentos, que a consequência dos dízimos é de um coração transformado, que ele faz isso por amor. Deus não necessita de nosso dinheiro. O que Deus quer de nós é consagração e adoração somente a Ele. E tem que ser o nosso Deus, ele tem que ser o primeiro no nosso coração, o primeiro na nossa atividade. Nós temos que priorizar realmente o Senhor, sermos obedientes, como o próprio Malaquias fala lá, né, no capítulo 3, versículos 7 a 11. E ele nos diz, o livro de Malaquias, ele é repleto assim, de questionamentos, né, por parte do povo de Israel, no momento de que passavam dificuldades. Eles tentavam justificar diante de Deus. E eles falavam assim, o povo de Israel, que eles estavam afastados de Deus e estavam questionando Deus. Em que desprezamos nós o teu nome? Eles falando com Deus. Está lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Daí eles continuam. Em que te houve profanado? Malaquias 1, 7. E em que o te enfadamos? Está lá em Malaquias 2, versículo 17. Bom, isso são perguntas de um povo que estava afastado de Deus, envolvidos em prazeres e tudo aquilo que Deus abomina, que Deus não gosta, que é idolatria, prazeres que não conseguem ter sabedoria para entender seus erros. Porque quando fala, né, que Deus realmente ele abre os celeiros, né,
e enche teus celeiros por você ser uma pessoa fiel e devolve o dízimo, essas são tudo consequências, porque quando você está em comunhão com Deus e você começa a observar a sua palavra, você começa a ficar sábio e Deus te dá dons e talentos que você começa a desenvolver e você começa a ganhar dinheiro e assim os seus celeiros começam a encher. Aí você começa cada vez mais envolvendo seus dízimos, que é um coração transformado, né? E o questionamento desse povo de Israel para com Deus é mais conhecido justamente sobre os dízimos, né? Porque eles mesmos, né, que eles estavam assim em caminhos maus, e eles perguntam para Deus: em que te roubamos? Que está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. E esse livro de Malaquias, na verdade, fala sobre a fidelidade cristã como uma característica, né, na vida daqueles que servem a Deus, diferenciado assim dos outros perversos, né? Tanto é que isto fala ali em Malaquias 3, versículo 18, olha o que eles nos diz. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Você entendeu, meu amigo? Pois aí, Deus sempre amou o seu povo, e mesmo sendo pecadores, Ele queria que eles se voltassem, porque Deus sempre amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos salvar. Veja que amor tão grande que Ele tem. E Deus queria que esse povo de Israel voltasse a ter uma comunhão com Ele. Que eles parassem de roubar a Ele nos dízimos e ofertas, porque eles não estavam nem devolvendo mais o dízimo, porque estão afastados de Deus, onde estavam longe dos caminhos do Senhor, ganhando, fazendo festas, né? E não devolviam os dízimos. E por isso que Deus falou isso. E essa é a situação normal de quem não está comprometido com Cristo. E o dízimo é devolvido por amor a Deus. E até Deus fala com o povo de Israel e pede que eles voltem. E Deus aproveita e fala o dízimo. Olha o que Ele fala, olha: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Está lá em Malaquias 3:10. E se eles fizessem isso, Deus faz uma promessa de bênção para eles. E Ele diz: olha, abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Vejam, meus amigos, né? Uma coisa é relacionada à outra. Quando a pessoa é comprometida com Deus, os negócios vão bem, e é natural ela devolver o dízimo por amor a Jesus, pelo seu compromisso realmente com Deus. Não que Deus vai assim abrir uma torneira do céu e vai cair como ouro, dinheiro do céu. Absolutamente. O que Deus vai fazer para as pessoas comprometidas com Ele, dar-lhes sabedoria e dons para que eles possam desenvolver melhor os seus trabalhos, nas suas indústrias, né, nos seus afazeres. Eles vão, portanto, ganhar mais dinheiro com isto, né? Por isso que Deus fala assim. Portanto, né, a nossa fidelidade financeira, ela não se trata apenas de uma ajuda para a pregação do Evangelho. Um outro ponto que nós temos que ver, né? Porque muitas pessoas acham, né, que o dízimo é só direcionado para a pregação do Evangelho, né? É claro, é uma das finalidades. Até porque Deus, Ele é dono do ouro e da prata, como fala em Ageu capítulo 2, versículo 8. Mas também através do dízimo, que é um meio que Deus se utiliza, em meio assim eficaz, de nos livrarmos dessas raízes de todos os males, que é a cobiça, que é a ganância,
que as pessoas querem bens, querem prosperarem rapidamente, né? E com a entrega do dízimo é uma espécie de educação também, que faz com que as pessoas, né, não se desviem da fé. Cada vez mais que elas doam, devolvem ao Senhor, elas vão crescendo espiritualmente. Isso também fala em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que elas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. E quando elas aceitam Jesus como Salvador e Senhor, quando elas ouvem, né, o Espírito Santo, a sua mente se abre, elas ficam sábias, elas passam a entender o que é devolver o dízimo, que muitas pessoas levantam barreiras. Elas vão fazer isto por amor. E além do mais, quando você, meu amigo, minha amiga, você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haja mais dor, mais morte, mais aflições, um lugar de festa das bodas do Cordeiro, na festa de Jesus. E sabe por quê? Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.